eu entendi que eu não podia mais andar de patins, que era o que eu mais adorava fazer. Uma doença fez com que, aos 6 anos, ela perdesse o movimento das pernas. Eu passei por muitas dificuldades mesmo. Uma delas, eu tinha muitas questões assim, de bullying, de pessoas me dizendo que eu não poderia fazer o que eu estava fazendo, que eu não poderia viajar. Mas a vontade de vencer fez com que ela não ficasse parada. Eles confundem que o fato de eu ter uma deficiência não me impede de eu viver em sociedade. A minha conversa com a Jéssica, você vê hoje, aqui no Identidade Geral. Oi, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao Identidade. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Não desliga a sua televisão, fica com a gente até o fim. Olha, desafios são o que fazem a vida interessante e superá-los é o que torna a vida com significado. Esse texto é do Joshua Marine e representa muito bem a minha entrevistada de hoje, a Jéssica. Quem olha o sorriso da Jéssica nem imagina os desafios que ela tem enfrentado ao longo da vida. Com apenas 6 anos, uma infecção generalizada na garganta migrou para a medula e fez com que a Jéssica perdesse o movimento das pernas. Com o passar do tempo, ela conseguiu se adaptar à nova realidade e chegou a viajar para mais de 20 países sozinha. Daqui 30 segundos, ela vai estar aqui para falar sobre tudo. Já estamos de volta com Identidade Geral e agora chegou o momento da gente receber aqui a Jéssica Paula. Vamos lá. Oi, Jéssica. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Por favor, fica à vontade. Muito obrigada. A casa é sua. Olha que eu me sinto em casa mesmo. Por favor. Ô, Jéssica, me conta, porque assim, conversei com algumas pessoas que, durante a vida, assim, entrevistando, de que descobriram na vida adulta a deficiência física. Às vezes sofreu um acidente, alguma coisa do tipo. E existe todo um trabalho para adaptar a mente, para entender essa nova necessidade do corpo, a dificuldade em conseguir fazer algumas coisas que não se fazia antes. Agora, como que foi para uma criança de 6 anos descobrir que estava perdendo o movimento das pernas? Olha, sabe o que é engraçado? Eu chorava muito e sofria muito quando eu via a minha mãe chorando. Eu acho que a criança se espelha muito no adulto. Né? Então, nós somos as nossas referências e quando criança a gente vai buscando outras referências. Então, foi um processo muito natural. Para você? Para mim. Mas eu entendi que eu não podia mais andar de patins, que era o que eu mais adorava fazer. E tinha até umas teorias lá no interior, lá no interior do Goiás, que uma das teorias era que eu andava demais de patins e por isso eu tinha ficado... Verdade? Ih, meu filho, teoria tem muita história. Né? Tem muita história. Mas eu sentia muita dor, né? Eu sentia esse início da adaptação. E é até interessante, a gente falando de adaptação, né? Eu comecei a tentar entender como que eu poderia andar de bicicleta, como que eu poderia subir em árvore. Então, tem uma árvore no sítiozinho que eu fui criada lá no interior de Goiás, que eu lembro que eu caminhava ainda com andador. E o pessoal, enfim, todo mundo deixava eu andar pelo quintal mesmo. Sim. E eu lembro que eu cheguei perto da árvore com o andador, eu gostava de subir antes de ter ficado com uma deficiência. E eu olhei e falei, cara, como é que eu posso subir usando a força que eu tenho aqui? Né? E aí você começa a se fazer essas perguntas. Você acha que isso é coisa de criança? Que a sociedade, quando vai ficando adulta, né? A gente, quando vai ficando adulto, e aí a gente, como sociedade, tem alguns preconceitos, tem algumas coisas que a gente pensa sobre a gente mesmo e sobre o outro, que a criança não tem? Ou você acha que isso era uma coisa muito da tua personalidade mesmo, de superação e querer vencer? Então, você não estava olhando o problema, você estava olhando e pensando, como é que eu chego lá? Olha, eu acho que em alguns momentos pode ter a ver com a personalidade, mas o fato de isso ter acontecido, de eu ter precisado me adaptar desde criança, foi um facilitador. Porque a criança tem esse olhar, peraí, o que eu vou fazer? Porque você já não tem uma vida inteira estipulada de uma maneira e pronto, é assim, pronto, acabou, né? A criança está justamente nessa fase de adaptação mesmo, Sim. Independente de ter ou não uma deficiência, né? Então, eu acho que tinha muito, sim, do olhar enquanto criança, de olhar, quero andar de bicicleta, então como é que eu faço? Né? E aí eu lembro que para andar de bicicleta mesmo, eu amarrei, pedi para colocar de volta as rodinhas na bicicleta, que eu já andava sem rodinha,
Pedi para colocar de volta, falei, ó, preciso do equilíbrio, ok, mas eu preciso pedalar. Eu não tenho força na perna, eu tenho força no braço. E aí eu pedi para amarrar um tênis, pegar o cadastro, amarrar o meu pé no pedal, e aí com uma mão eu ia pedalando ali, né, fazendo o papel da força da perna. Fazendo com o braço, com a mão. Exato, exato. Então eu fiz muita invenção de criança. Ô, Jéssica, e esse sonho de viajar o mundo? Você viajou para mais de 20 países, né? Foram 26 países. E você quer viajar muito mais? Ah, faltam, são mais de 200, né? Então tem uma lista extensa aí. Tá sonhando alto. Tá sonhando alto. O mundo inteiro. Você quer viajar o mundo inteiro mesmo? Eu quero. Esse é um plano. Esse é um sonho de verdade. Temos planos aí, e não só viajar para tirar fotinha. Tenho um plano de escalar montanha, tenho um plano de navegar em lago. Quando foi que você criou esse sonho? Quando foi que você se despertou para isso, que eu quero é viajar o mundo? Olha, você sabe que hoje eu tenho uma consciência de que, na verdade, eu acredito que eu fui atrás de histórias diferentes da minha. Hoje eu percebo que eu fui atrás de pessoas com problemas maiores do que os meus. Quando você conseguiu andar pelo seu quintal, você falou, não, isso aqui é muito pouco. É muito pouco. Vamos andar esse resto né? do Minha mundo. mãe, eu acho que nem imaginava, né? Aquela que me ajudou a dar a volta no quintal de casa. Foi o primeiro desafio que eu tive. Que foi um desafio muito difícil. Suava para conseguir andar ali, uma casa pequena. Eu consegui dar a volta no quintal de casa, foi uma conquista. Acho que ela não imaginava que esses seriam os primeiros metros dos mais de 80 mil quilômetros que eu já percorria, né? Mas eu acredito que tenha muito essa relação de ir atrás de histórias que são maiores do que as minhas. De entender que o mundo não é só aqui. Mas tem muita gente que acaba colocando viagem como sendo assim, um preenchimento de um vazio. Então, vamos viajar, porque aí a gente vai estar numa rotina diferente, conhecendo pessoas diferentes, e aí a gente vai aplacando esse vazio. Era um pouco disso que você sentia? Eu acho que no início pode ter sido. Mas pode ter sido um pouco disso, de tentar me reencontrar. A gente se reencontra viajando, né? A gente se reconecta. Mas depois de um tempo, muda um pouco essa história. Eu acho que depois de um tempo pode virar um estilo de vida, mas eu acho que, principalmente no meu caso, se tornou uma motivação para criar projetos maiores, para, enfim, saber que você pode fazer algo de melhor para o mundo e que saber que aquelas pessoas existem ali, que existem outras realidades, é fundamental para que a gente consiga mudar a nossa realidade, a realidade de outras pessoas. Então, deixa de ser só algo, não estou bem aqui e quero estar bem em outro lugar, para ser algo, não, por que a gente não pode fazer algo diferente, de melhor para o mundo mesmo, né? Quando você viaja sozinha? A maioria das vezes. E você viajou a primeira vez sozinha com quantos anos? 19. 19 anos. Isso, eu tinha 19. Tinha acabado de entrar na faculdade. Eu fui para acompanhar os Jogos Indígenas no interior do Tocantins. Fui dormir em oca, aí eu já voltei cheia de presente, né? Estava praticamente fazendo parte da tribo já. Eu estava. Olhando para você e vendo você conversar, Jéssica, se a gente não tivesse visto você entrando aqui com as muletas que estão descansando aí no sofá, não dá para saber que você tem problema, que você tem dificuldade, que você, né, enfrentou isso quando era criança. Em algum momento, desde criança, vendo outras crianças que não tinham o mesmo problema que você, na adolescência, vida adulta, em algum momento você se sentiu mal pela deficiência que você tinha? Sim, com certeza. São essas lutas que as pessoas não veem, né? E eu tento, por exemplo, quando eu faço palestra, quando eu tenho a oportunidade de falar para outras pessoas, eu gosto de mostrar essa realidade porque parece que é tudo muito bonito, olha que lindo, né? Ela viajou e às vezes falta as pessoas contarem de fato quais são as dificuldades. Né? E eu passei por muitas dificuldades mesmo. Uma delas, eu tinha muitas questões assim, de bullying, de pessoas me dizendo que eu não poderia fazer o que eu estava fazendo, que eu não poderia viajar, que eu não poderia sair do interior de Goiás e cursar uma grande universidade fora dali. De pessoas que chegaram a me dizer que eu não poderia ter uma família, que eu não iria me casar, que eu não poderia ter filhos. Não é impressionante como as pessoas confundem, mesmo hoje em dia ainda, a pessoa tem algum tipo de deficiência física como se ela tivesse uma deficiência mental. E mesmo quem tem uma deficiência mental pode realizar grandes coisas, mas as pessoas confundem isso. Olha, eu vou dizer, não é nem eles confundem deficiência com doença.
Esse é o ponto. Perfeito. Eles confundem que o fato de eu ter uma deficiência não impede de eu viver em sociedade. Aham. Né? E aí isso impede que as pessoas pensam em adaptação. Na verdade, é algo que está muito ainda associado à ideia de hospital. Né? É isso que dificulta a entrada de pessoas em empresas, porque eles acham que vão contratar uma pessoa que está doente. Então, entender que uma pessoa tem algum tipo de deficiência, seja ela física, seja ela intelectual, enfim, a questão é entender que depois de um tempo que você já passa por um processo de reabilitação, que é você estar habilitado novamente, né, com habilidades, para poder começar a reinserção social, você não é mais uma pessoa doente. Claro. Você precisa se adaptar. E, sinceramente, as pessoas com deficiência são muito boas nisso. Elas são muito boas em se adaptar. Claro, elas têm que fazer isso o tempo todo, então a adaptabilidade é uma coisa que faz parte do DNA, praticamente, da pessoa. Exato. Né? A gente olha os lugares pensando em como vai resolver problemas. Aham. E é isso que a sociedade, inclusive, deveria prestar mais atenção para começar a perceber o potencial, os talentos que existem em se ter pessoas com deficiência à sua volta. Porque são pessoas, de fato, que estão ali com o olhar treinado para solucionar problemas. Impressionante. Olha, eu quero muito saber das suas viagens, porque eu fiquei encantado aqui com o pouco que eu vi do teu livro, que é Estamos Aqui. Vou mostrar aqui, ó, mas a gente vai para o intervalo, a gente vai saber um pouco mais das viagens. Tem viagem pela América do Sul, tem viagem pela Europa. Esse aqui Esse é da África. É um retrato do continente africano, né? A viagem que você fez, tem muita coisa legal. O livro é lindíssimo. Então, não sai daí, a gente faz um intervalo rapidinho e a gente volta com todo esse autoconhecimento que a Jéssica teve durante as viagens e também essas outras pessoas que ela descobriu, essas outras culturas que ela descobriu viajando e muitas vezes sozinha, inclusive. Sim. A gente faz um intervalo rápido e volta já. E no próximo bloco... Olha, ser uma pessoa com deficiência depende muito do lugar onde você nasceu, a condição que você nasceu. Mas, de um modo geral, é saber se adaptar o tempo todo. É o desafio de saber se colocar para que os outros não te digam do que você é capaz. Porque cansei de pedir informação, antes de me dizerem, não, é muito longe para você. Eu falei, não, mas onde é? Não, é muito longe para você. Eu falei, não, eu decido se é longe ou não. Já de volta aqui o Identidade Geral, estou recebendo a Jéssica Paula, essa viajante. A gente vai conversar um pouco agora, Jéssica, sobre as tuas viagens, né? Mas olha, deixa eu só mostrar aqui o livro da Jéssica. Esse livro, Estamos Aqui, ele fala da viagem que ela fez pelo continente africano, né? Mas, gente, olha só a qualidade das fotos. Tem várias fotos e todas da própria Jéssica. É uma... jornalista, realmente, né? Repórter cinematográfica, fazendo imagens. É uma mais linda que a outra. Lindíssimos os retratos das personalidades que você foi encontrando. Nessa foto que eu abri aqui, inclusive, tem uma história bem interessante, né? Me conta o que estava acontecendo. Isso aí, na verdade, aconteceu no Sudão. Eu cheguei lá e me dei conta de que estava fazendo 52 graus de temperatura. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Foi um dia de sol, né? Uma tarde de sol. E a borracha da muleta, né, que ela, enfim, aqui tem um suporte para você não ficar andando no ferro puro, porque isso chega a escorregar, machuca. E a borracha da muleta não aguentou e ela foi se desfazendo, derretendo no atrito com asfalto, com areia e naquele calor de 52 graus. E aí ela não aguentou, eu tive que parar no meio do caminho ali no meio do deserto eu não tinha uma oficina de muletas, mas eu achei uma borracharia de caminhão e aí a galera me ajudou a moldar lá uma borracha, a gente ficou lá em uma tarde adaptando uma borrachinha de muleta. Então, e aí você seguiu viagem? Segui viagem, é por isso que eu falo, adaptação é sempre possível. Furou o pneu ali, você... Furou o pneu, a gente tem que dar um jeito de achar o step. Claro, claro. Você disse que gosta muito de viajar e que você viajou a América do Sul, vários países da Europa. Mas essa viagem para o continente africano foi uma coisa que te marcou muito, foi um divisor de águas, tanto que tem esse livro aqui. Por quê? O que você encontrou nesse continente africano que fez com que você ficasse tão impressionada? Bom, na verdade, a história que mais me marcou é a razão do título do livro e a razão do livro existir. E hoje eu fundei um projeto chamado Estamos Aqui. Né? Porque o primeiro refugiado que eu conheci lá na Etiópia, ele virou para mim e disse, quando você voltar para o seu mundo, por favor, conta para eles que nós estamos aqui.
E aí eu já, na época, aprendendo muito ainda com o jornalismo, comecei a questionar o que eu sei fazer. Eu sei contar história. Então, que eu possa contar as histórias dessas pessoas. E vem dessa ideia justamente de que nós não solucionamos problemas que nós não sabemos que existem. Então, preciso primeiro saber que aquele problema existe para depois buscar as soluções. Então, visibilidade é um ponto crucial para a gente poder pensar em formas de melhorar a vida de muitas pessoas. Então, é por isso que foi um divisor de águas que eu comecei a olhar. Falei, não, vamos pensar em desenvolvimento humano, vamos pensar em como envolver empresas, como envolver escolas, como envolver governos e criar soluções não só para a África, mas para o Brasil, para a nossa comunidade, para o nosso bairro, Claro. para a nossa corporação, para onde a gente vai. É muito interessante a sua concepção do que é viajar, porque, né, para muita gente, viajar é ir lá num ponto turístico, tirar uma foto e ir embora. Não é isso que você faz. Você está ali vivendo a realidade daquelas pessoas, vivendo a realidade daquelas culturas, conhecendo de fato as pessoas. E acho que entendendo, inclusive, que os nossos problemas, às vezes, eles são muito maiores na nossa cabeça do que quando a gente coloca eles em proporção, né? Exato. Quando a gente vai para outros lugares e a gente vê as reais dificuldades com as quais as pessoas vivem, as reais dificuldades que as pessoas enfrentam no dia a dia delas, né? Isso, é por isso que eu acho fundamental a gente poder ter a oportunidade de olhar para outras histórias, conhecer outras histórias. Então, se você não tem a oportunidade de viajar, que você possa ler livros, que você possa ver documentários, que você possa acessar conteúdos para te dar um pouco dessa dimensão. E ainda que você não possa viajar, eu acho que você não precisa ir para a África para descobrir isso. Você pode andar pela rua do seu bairro, você pode ir na casa do seu vizinho, você pode se envolver mais com seus próprios amigos, com seus próprios familiares. Você pode tirar o olho de você e virar para o outro, né? Você pode. Aí você vai entender que existe um mundo ali à sua volta onde você pode fazer a diferença. Exatamente. É isso que eu tento mostrar para as pessoas, que independente de onde você esteja, existem outras perspectivas, existem outras referências e a gente precisa entender, inclusive para poder se adaptar, né? Afinal, a gente vive em sociedade e muitos dos nossos problemas, às vezes, é não saber lidar com uma série de situações. A gente não sabe lidar com um emprego que a gente não gosta, não sabe lidar com um problema familiar. Tem tantas situações que a gente não sabe lidar e, às vezes, falta um pouco justamente disso, de você saber ter esse olhar adaptativo, né, de resiliência e de enxergar outros pontos de vista. Quando eu comecei o programa aqui, eu li a seguinte frase que eu achei que definia muito a sua história. Desafios são os que fazem a vida interessante. Superá-los é o que torna a vida com significado. Acho que faz todo sentido. Acho que faz todo sentido. Acho que eu vivo muito essa realidade, né? Para mim, esses dias eu até estava brincando com umas pessoas. Muitos amigos me chamam, você é muito serelepe, né? Você é muito inquieta. E para mim a graça está justamente aí. E está justamente em vivenciar todas essas experiências que eu consigo fazer por ser meio serelepe, né? Por conseguir estar articulando várias viagens e várias situações que eu posso experienciar, momentos diferentes, mas de poder voltar para contar isso. Isso é que é legal, porque é esse compartilhamento que faz toda a diferença. Eu acredito muito que a felicidade e os aprendizados, eles só acontecem quando a gente compartilha. Não faz sentido eu viver uma experiência incrível, né, lá na África, mas não poder contar para as pessoas quando você está de volta. Exato. Quando você está na viagem, e você estava me contando que muitas vezes viaja sozinha, né? Você encontra dificuldades? Você encontra as pessoas disponíveis para te ajudar? Como é que você sente isso assim ao redor do mundo? Olha, você sabe que por um bom tempo eu confundi independência com o fato de a gente fazer tudo sozinho. E é importante a gente entender que ser independente não significa que você vai fazer tudo sozinho. É saber reconhecer o momento que você precisa pedir ajuda para alguém. E esse momento é fundamental, porque entra a ideia de convivência mesmo que a gente estava falando, né? De viver em sociedade. E essas experiências é muito interessante, porque as pessoas me ajudam muito. E muitas das dificuldades que eu consegui superar em países onde a estrutura era
não era adequada, né, para a minha deficiência, para as minhas necessidades, eu pude contar com a ajuda de muitas pessoas, desde carregar mala, tentar adaptação, vamos subir nesse ônibus, como é que a gente sobe no ônibus, um ônibus super alto, não tem poltrona, como é que faz? Às vezes tem ônibus que é uma banquetinha de madeira, né, que você faz uma viagem de 8 horas, 10 horas, numa banquetinha de madeira. Então, tudo isso a gente vai adaptando. Pra você ter ideia, no Sudão do Sul, é um país que vive sem energia elétrica no país inteiro. A casa do presidente e o hospital é onde há energia. Se você quiser ter acesso à energia, você precisa ter um gerador. Como, né, o país tenta sobreviver de uma guerra, não há recursos para se manter. É muito caro ter energia elétrica. Exato. E o próprio gerador, que você tem que ter combustível. E não tem também saneamento básico, então não tem vaso sanitário. O banheiro é um buraco no chão. E aí, a primeira vez que eu olhei, eu falei, meu Deus... E agora? O que eu faço? Como é que eu faço? Porque eu não tenho força na coxa, então eu não consigo me agachar. Preciso sentar em algum lugar. Mas aí eu vou descobrindo. Aí eu descobri força no braço, meu braço é forte. E ele não tem esse tamanho à toa, né? Ele é justamente porque eu... Resultado de uma vida, né, onde ele te mantém. Ele me mantém. E é a adaptação o tempo todo. Então eu olho e falo, tá, peraí, como é que eu vou escovar os dentes? Porque não tem pia. E aí você começa a ressignificar tudo. Você gosta muito de contar essas histórias. Você estava até me contando que agora existe um projeto, né, que não vai ser um livro, mas um site, onde você vai sempre colocar essas histórias, o Estamos Aqui. Isso. Né, que você ouviu e mudou muito você. Agora, quando as pessoas entram em contato com as suas histórias de viagem, com as histórias que você conta, elas também são impactadas, Sim. Né? O que você espera que a pessoa sinta quando ela veja as suas histórias de viagem? Olha, eu acho que inspiração é uma palavra que define bastante. Eu não acho que eu possa definir o que é ser uma pessoa com deficiência. Eu acho que existem vários tipos, várias necessidades, várias realidades. E o que é? Desculpa te interromper, mas você falou, né? Quer que entenda o que é ser uma pessoa com deficiência. O que é ser? Olha, ser uma pessoa com deficiência depende muito do lugar onde você nasceu, a condição que você nasceu. Mas, de um modo geral, é saber se adaptar o tempo todo. É o desafio de saber se colocar para que os outros não te digam do que você é capaz. Porque cansei de pedir informação, antes de me dizerem, não, é muito longe para você. Eu falei, não, mas onde é? Não, é muito longe para você. Eu falei, não, eu decido se é longe ou não. Então, é você saber se colocar, é você saber se impor, é você saber enfrentar essa realidade que as pessoas acham que você não é capaz quase todo dia. Mas eu adoro pegar esse livro e colocar, olha, meu amor. Olha aqui para onde eu fui, tá? Deixa eu te contar uma breve história. Ou seja, você tem que reconhecer o seu limite. Exato. Mas o limite é aquele seu, onde você tentou, você descobriu e você sabe, sem arrogância, que você não pode passar daqui, mas você tem autossuficiência para compreender que você pode passar de alguns limites e não ouvir o que as pessoas pensam que são, né, os teus limites. É daí que vem o conceito da autonomia, né, que as pessoas com deficiência buscam tanto. É a autonomia, o quanto eu posso fazer sem precisar de fato de alguém. Né? A gente busca muito por isso, a gente busca por autonomia o tempo todo. Então, quando você tem um lugar, por exemplo, onde há escada e as pessoas vêm na maior boa vontade, às vezes, não, eu te carrego para te ajudar. Não, eu não quero que você me carregue. Eu quero conseguir passar sozinha. Claro. Então, é essa a minha missão. Mais do que dar o exemplo, mais do que dar fórmula de sucesso, eu não acredito muito nisso. Eu acredito que eu posso chegar nos lugares e falar, olha, já tinha parado para pensar dessa maneira? E aí a pessoa começa a ressignificar, né, toda a estrutura que ela vive. Com certeza. Olha, que Deus te abençoe muito. Amém. Que você continue realizando todos os seus sonhos. Amém. Se quiser aí deixar o site para divulgar para quem quiser comprar o livro, que acabou de sair a segunda edição. Ah, que legal. Qual que é? Então tá novíssimo, é o www.oestamosaqui.com.br. .com só, desculpa. O Estamos Aqui. Oestamosaqui.com. Então tem um oestamosaqui.com. Isso, aí lá tem a abinha livro, que você já encontra tudo sobre o livro, dá para baixar o primeiro capítulo grátis. Olha que legal, que legal. E aí dá para comprar por lá também. E em breve no site vão ter vários relatos de Exato, viagem. a ideia é que os recursos que são obtidos com esse livro sejam revertidos para pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Então, ao comprar o livro, as pessoas também estão ajudando essa causa. Perfeito. Muito obrigado, Jéssica. Eu que agradeço. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Amanhã a gente está de volta às 11h30 da noite. Estou te esperando. Até lá. Tchau, tchau. Você vê amanhã. Em algum momento, na tua cabeça passava,
E aqueles princípios que eu aprendi? Sempre. Sempre? Sempre, sempre. Isso era constante? Em muitas atitudes, na madrugada, eu voltando, dirigindo, bêbado, eu chegava em casa e eu nunca mostrei para minha mãe que eu bebia.